Minha mãe disse: me arrependo de ter te colocado no mundo. E nesse tempo abundavam os terroristas. Ocorreram aos meus pais dar-me de presente a uma vizinha. E essa vizinha tinha outros filhos. E eu fui para as ruas quando tinha 8 anos. Com 12 anos comecei a fumar pasta básica. Completei 15 anos. Dentro do meu coração nasceu um orgulho, somente para matar as pessoas. Completei 16 anos e me puseram na prisão. Me sentenciaram a 25 anos de prisão. E graças a Deus, ali conheci a palavra do Senhor. Os irmãos da Igreja Deus é Amor foram pregar lá no cárcere. E ali aceitei Jesus, o meu Jesus. Aplaudam a Cristo. Glórias a Deus. Me sentenciaram a 25 anos, mas não durou 25 anos. Só durou 6 meses e me libertaram, porque Deus é grande e maravilhoso. Quando saí daquele presídio, não sabia para onde ir. Eu comia restos de comida. Completei 20 anos e contraí AIDS. Sem conhecer a Deus, eu o conhecia, mas não me interessava. Enfermo, as pessoas me rodeavam e se aborreciam, me tratavam com desprezo, como se fosse o rico e Lázaro. E em todas as mesas procurando uma migalha de pão. Enfermo com AIDS, eu estava secando, fraquinho, barbudo, sujo. Não podia banhar-me. Eu dormia no hospital. Eu não podia levantar-me, pois não havia nada em meu estômago. Havia mulheres e homens de Deus que procuravam os enfermos, como o bom samaritano. Havia uma campanha, recordo, e nunca me esquecerei. Correram até mim. Eu não podia me levantar, não podia abrir minha boca. Porque não podia, porque estava morrendo. E eu falava: se Deus existe, por que estou assim? Minha mãe se lamentou ao ter me colocado no mundo. Será que Deus existe? Aqueles anciãos, aquelas mulheres choravam com pena, porque eu só pesava 10 quilos. Num braço só me colocaram 2 evangelistas e me levaram até a concentração. E eu sempre me lamentava e dizia: Deus, se Tu existes, cura-me, dá-me outra oportunidade. Glórias a Deus, comecei a falar com Deus naquela campanha, naquela cruzada. Senhor, se Tu existes, ajuda-me, ajuda-me, leve minhas cargas. Eu chorava desesperado com essa dor. Aquele homem de Deus começou a ler a Bíblia, começou a pregar a palavra de Deus, começou a falar de Jesus, quando fui golpeado por causa dos outros. Quando aquele homem começava a falar de Deus, me lamentei de ter nascido da minha mãe. Aquele homem começou a orar por cura, orar repreendendo o demônio da AIDS e o demônio do câncer. Eu comecei a correr, eu pensava que estava gordo. Comecei a correr naquela campanha. Havia jornalistas e eles queriam me entrevistar. Eu pensava que estava gordo. Eu segui fazendo coisas erradas. Comecei a seguir por maus caminhos novamente. Fiquei canceroso. Não tinha sangue, somente água. Era desobediência. Comecei a desobedecer a Deus novamente. E então passei a buscar o Senhor. E eu dizia: Senhor, perdoa-me. Eu te conheci e regressei ao mundo. E o Senhor não me curou. Eu estava morrendo. Uma noite, 9h30 da noite, quando eu ia ao banho fazer minhas necessidades, fui me apoiando nas paredes. Me assentei para o banho. Quando abri a boca, algo saiu de mim. Era uma alma muito valiosa que saiu de dentro de mim. Aleluias! Eu abri a boca e saiu como um chiclete. Uma alma muito preciosa. E eu olhava para o meu corpo. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu comecei a olhar o céu e ele se abriu em 2. Vieram 2 anjos formosos que desciam a terra até onde eu estava. Um homem muito lindo vinha no meio deles, em cima de um rochedo.
Eu queria agarrar o meu corpo, mas minhas mãos o atravessavam. Anjos muito formosos, da estrutura como de um poste. Mas o mais formoso era o que estava no centro. Tinha uma placa que dizia: eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Santo é o que vive. Glórias a Deus. Aquele homem muito bonito que dizia: sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, me agarrou pela mão. Subimos a uma rocha e começamos a subir em direção a uma luz como um raio. Começamos a subir para cima. Comecei a olhar meu corpo onde ele estava, sentado, e estava morto. Começamos a subir no meio daquela luz. E quando chegamos ali, existiam 2 caminhos. Um caminho muito estreito e tinha espinhos. E tinha um caminho muito alto, muito bonito, com bonitas flores. E aquele que dizia: sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, me disse: não temas, filho meu, estás comigo. E começamos a caminhar para aquele caminho. Ao chegarmos lá, ouvi um estrondo e caímos em uma profundidade. Eu pensei que ia cair ao solo, mas caí com meu Jesus. Ele estava ali comigo. Quando olhei nessa profundidade, havia muitas nuvens negras que relampejavam. Havia um odor muito forte, muito pestilento, como quando um animal se decompõe. Comecei a entrar nessa profundidade mais abaixo, mas o Senhor estava comigo. E o Senhor me disse: não temas, eu estou contigo. Começamos a ver e o Senhor me mostrou: olha, havia meninos de 8 anos para cima sendo atormentados pelos demônios. Aquelas vozes diziam: ai, misericórdia, piedade. Haviam jovens, eu via como um quadro de televisão, quando se matavam com armas. E quando aqueles jovens morriam, caíam naquele lugar do inferno. São atormentados por demônios. E aqueles demônios correm com os ganchos e cravam em seus crânios e os atormentam terrivelmente. Haviam feiticeiros que haviam morrido na terra. Aqueles demônios, como doentes, disputavam pelos seus corpos como se fosse comida. Arrancavam seus braços e pernas e começavam a comer. Suas almas se entristeciam. Haviam 3 freiras e eu perguntei ao meu Senhor: por que essas freiras estão aqui? E meu Senhor me respondeu: veja, filho, essas freiras que estão aí, elas se relacionavam com os sacerdotes. Elas engravidavam e abortavam seus bebês. Elas pensavam que com seus abortos estavam enganando. Porém, esse aborto, essa pessoa, essa vida, essa criatura que estão matando, elas estão extraindo a glória do Senhor. Essas freiras gritavam desesperadas e diziam: piedade, piedade, misericórdia. Misericórdia não havia. E lá também tinha um sacerdote. Eu perguntei ao meu Senhor: por que esse homem está aqui? E aquele homem me falou: eu conhecia a palavra do Senhor, mas não a obedecia e não a ensinava às pessoas. Nós só pensávamos em dinheiro. Veja e diga à humanidade, diga ao sacerdote e às freiras que se arrependam. Comecei a ver prostitutas. Aquelas prostitutas gritavam pedindo misericórdia. E eu perguntei ao meu Senhor, eu perguntei: Pai, por que essas mulheres estão aí? O meu Senhor me disse: essas mulheres que vês aí são prostitutas. Aquelas mulheres que são prostitutas se agarravam a uma serpente, mas essas serpentes não são como as que tem aqui na terra. Essa serpente começou a entrar por suas partes íntimas. Aquelas mulheres começavam a gritar desesperadas e aquelas serpentes saíam por suas bocas. Começava a sair vermes dos seus ouvidos e dos seus olhos. Esses vermes nunca morrem. Eu dizia: meu Senhor, tira-me daqui agora. Tenha misericórdia de minha alma, não permita que eu fique aqui. Seguimos caminhando por esse lugar. E meu Pai, meu Jesus,
seguia comigo. Comecei a ver um pastor da igreja Deus é Amor. E eu lhe disse, Jesus, ele era meu pastor. E Jesus me disse, sabe como ele se chama? Eu lhe disse, não. Leia em seu peito o que diz. Aquele homem tinha um crachá. E em cada peito havia uma placa. Em cada coração havia uma placa. E naquela placa dizia, Denilson Avelino. E o Senhor me disse, esse homem que vês aí tinha dividido a minha obra. E o diabo da morte o matou num acidente. Esse homem começava a atormentar-se mais ainda. Começou a ser atormentado por um demônio mais terrível. Começou a sair bastante vermes por seus ouvidos e por sua boca. Ele começava a tomar algo que parecia licor. Quando começava a tomá-lo, seus lábios começavam a desfazer-se. Todo o seu interior começava a derreter-se. No momento, os vermes se retiravam. E no momento, aquela alma se levantava e dizia, Senhor, piedade, misericórdias. Aplauda o Senhor, porque Ele está aqui. Eu disse, Senhor, salve-o, tem misericórdia. O Senhor me disse, não. Essa é a sua condenação. Uma vez aqui não se pode voltar atrás, porque os que estão na terra têm oportunidade de salvar sua alma. Glórias a Deus. Comecei a caminhar com meu Senhor pela profundidade para o centro da terra. Havia umas poças de água ardendo, muitas almas, e o Senhor agarrou como um punhado de areia e colocou na terra. A cada momento, a cada segundo, entre almas ali como um punhado de areia. Colocou o Senhor na terra. Assim, caíam as almas no inferno. Eu disse ao meu Senhor, tira-me agora daqui. E meu Senhor me disse, todavia não, tenho que te mostrar mais. Começamos a caminhar com meu Jesus. Começamos a caminhar. E o Senhor me disse, veja aí. E eu olhei. E havia umas poças de água ardendo. E eu via almas com crachá. E em cada placa dizia, ladrões de dízimos, ladrões de ofertas, estão ali nesse tormento e já não há oportunidade. Começamos a caminhar mais adiante. E de um quarto saiu uma pessoa torcendo-se de dor. E gritava, ai, misericórdia. E eu vi saindo. E era uma tia minha. Senhor, eu lhe perguntei, por que minha tia está aqui? E o Senhor Jesus me disse, sabe por que a sua tia está aqui? Porque na terra lhe falaram de mim, mas ela não quis me aceitar. E quando ela estava prestes a morrer, lhe pregaram a palavra antes que morresse. Mas mesmo assim ela não quis me aceitar. Agora está condenada para sempre. Eu chorava desesperado para que o Senhor me tirasse dali. Todavia, Ele não me tirava. Havia uns demônios pequenos, estavam rindo de frente a uma TV. E naquela televisão eles jogavam videogame, Pokémon e outros. Muitos demônios estavam assistindo, demônios pequenos, parecendo crianças. Eles iam até a terra atormentar meninos. Haviam crianças que se suicidavam. Haviam jovencinhas que matavam seus pais. Aqueles demônios eram terríveis. Quando seguimos caminhando com meu Jesus, comecei a ver uma outra pessoa. Essa mulher abortou seu pequenino, matou um ser gerado. Essa mulher morreu com câncer. Havia um demônio com corpo de animal, com pura peçonha. Aquele demônio tinha algo como uma seringa cheia de vermes. E aquela mulher ficava deitada como se fosse dar à luz. E aquele demônio introduzia os vermes em suas partes íntimas, porque aqueles vermes entravam em seu ventre e comia tudo que estava dentro. E a mulher começava a inchar-se. E essa mulher se lamentava de sua mãe tê-la colocada no mundo. Quando essa mulher se senta, dava à luz a puramente vermes.
Alguns vermes saíam pela sua boca e eles começavam a comer suas partes íntimas e tudo que estava dentro. Havia jovenzinhas que se passavam colônia, que tinham braceletes, anéis, eram ricas, elas que pensavam que eram enfeites, mas eram serpentes e vermes. A palavra de Deus diz que os vermes nunca morrem, mas o Senhor Jesus, Ele veio nos dar vida eterna. Glórias a Deus. Santo é o que vive. Irmãos, um dia eu estava naquele sofrimento, um dia eu estava naquele inferno, e vi muitas coisas, e começaram a sair os demônios da morte, começavam a sair dali e rodear o mundo. Jovens, amem os seus pais, amem ao Senhor de todo o coração. Quando eu saía com meu Senhor desse tormento, saímos dali, aquela tampa se fechou. Começamos a caminhar naquele caminho muito estreito. Quando começamos a caminhar, esse caminho era muito estreitinho, tinha muitos espinhos, porém eu não sentia dor caminhando com meu Jesus. Chegamos a uma porta bem estreita. Jesus me disse: mude as suas vestiduras. E eu mudei as vestiduras. Quando eu dei um passo para dentro, eu me vi em outras vestes. Aquele anjo abriu a porta, que eu não sou digno de tocá-la. Era muito formosa. Da porta para dentro estava puro ouro. Quando eu passei para dentro, comecei a caminhar com meu Jesus. Eu me sentia tão alegre de caminhar com meu Senhor. Glórias a Deus. Santo é o que vive. Comecei a caminhar com meu Jesus. Comecei a caminhar com meu Senhor por aquele caminho. Quando eu entrei com meu Senhor, quando eu olhei, eu vi uma cidade de puro ouro. E o Senhor me disse: veja, Pedro, essa cidade é a Nova Jerusalém. Eu logo voltarei para buscar os meus filhinhos. Vou buscar meus escolhidos. Eu disse: Senhor, e eu? Eu vou voltar à terra? O Senhor me disse: Pedro, filho meu, vá contar esse testemunho. Você vai contar a todo mundo que há inferno e que há o céu. Irmãos, a Nova Jerusalém não se espera. Mostrou o Senhor que pronto Ele vem buscar a sua igreja. Comecei a caminhar mais para dentro da cidade. Havia jovens de aproximadamente 18 a 23 anos. Não havia anciãos. Louvores ao Senhor, santo é o Senhor. Comecei a caminhar com meu Jesus. Eu ia agarrado à sua mão. Eu estava muito alegre. Começamos a caminhar por um paraíso muito bonito. Começamos a caminhar e apareceu uma tela. E eu pude ver como a terra estava em guerras e pleitos. Irmãos, quando eu olhei a terra, haviam pastores, evangelistas que pegavam o dinheiro da obra do Senhor. Muitos estavam dormindo e não ganhavam as almas. O meu coração doeu por ver muitos seres humanos que dormem e as almas estão morrendo. Irmãos, um dia você vai prestar contas a Deus. Eu chorei, porque muitos irmãozinhos estão enfermos, esperando algum milagre. Alguém que lhes fale de Deus. Lá de cima, o Senhor se entristeceu. Me disse: Pedro, filho meu, tu vais voltar à terra e falarás isto. Haviam pastores, irmãos, evangelistas, que o dinheiro estava em seu bolso. O Senhor se entristeceu. Comecei a caminhar com o Senhor pelo paraíso. Havia uma água muito límpida. Havia um rio. O Senhor me disse: Pedro, olhe para esse rio. Corri em sua margem. Eu corri e me soltei do meu Jesus. Corri e me submergi nessa água. Me submergi até minhas vestes. Comecei a exaltar o seu santo nome. Santo, santo, santo é o que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Havia cânticos de louvores muito maravilhosos que exaltavam o nome do Senhor. E vamos caminhando com o meu Jesus. Novamente olhei na tela e começamos a ver a terra. Como filhos e filhas não respeitam seus pais. Esse mundo está perdido. Se nós não nos arrependermos, que contas nós vamos dar? Haviam jovens que morriam e os demônios da morte. Muitos eram jovens e crianças. Se viu como esses jovenzinhos morriam em acidentes. Sabe os demônios da morte como matam na terra? Aquele que comanda, aquele demônio que não tinha uma asa e que seu corpo era puro enxofre, começa a dizer aos batalhões da morte: vá à terra e traga-me tantas pessoas. Haviam muitas mortes, muitos demônios da morte agarravam tremendas cadeias que tinham espinhos e começavam a matar as pessoas. Aqueles demônios enviavam dardos para que os aviões se chocassem ou caíssem. Muitas mortes, muitos demônios da morte agarravam as grandes cadeias que tinham espinhos e começavam a matar as pessoas. Colocavam as cadeias nas pistas para que os aviões se chocassem ou explodissem. Milhões e milhões de almas caíam no inferno. Segui caminhando com meu Jesus. Ele se recordou da terra e o Senhor começou a chorar. Suas mãos e seus pés estavam transpassados. O Senhor Jesus me disse: eu derramei meu sangue. Mesmo derramando meu sangue, nem assim creem em mim. Estamos vivendo os tempos de Noé. Noé pregava e muitos não acreditavam. O Senhor me disse: olha, filho, olha a terra, o que vai acontecer em breve. Eu olhei para a terra e na terra havia guerras. E eu comecei primeiramente a ver muita gente assistindo televisão, novelas e rádios. E de repente, os pastores e os jovens da igreja desapareceram. Como as pessoas se desesperavam, corriam de um lado para o outro. E nós já estávamos com o nosso Senhor Jesus. Louvem ao Rei. Irmãos, como os carros se chocavam, como os aviões explodiam nos ares, porque o condutor era evangélico. Irmãos, a palavra de Deus diz: 2 estarão moendo no moinho, um será tomado e o outro será deixado. E isso está para acontecer em qualquer momento. O arrebatamento da igreja está por suceder a qualquer momento. Comecei a ver terremotos, maremotos, como as águas tragavam milhares e milhares de pessoas. Aleluia! Minha alma se entristeceu grandemente. Muitos pensam que o Senhor não voltará, mas o Senhor pode vir a qualquer momento. Em qualquer momento acontecerá a vinda do Senhor. O Senhor me pediu para regressar à terra. Jesus me disse: falta tão pouco para que regresses. Senhor, eu não quero ir embora daqui. O Senhor me disse: Pedro, filho meu, eu vou te mostrar outra coisa. O que está preparado para os que vão cear comigo. Começamos a caminhar e havia uma imensa mesa. Comecei a ver uma mesa infinita. Comecei a ver coroas para a ceia e também vestiduras. Teu nome está escrito naquela ceia. Havia coroas pequenas, haviam vestes muito brancas, havia um livro e nesse livro estavam se apagando alguns nomes. Eu disse ao meu Jesus: eu quero ver o meu nome. O anjo mostrou e meu nome estava um pouco borrado. Havia nomes que estavam brilhando. Alguns nomes começavam a brilhar. Quando você vai para a igreja, tudo está registrado, até suas lágrimas. Quando choras por tua saúde, quando choras por um milagre, tudo está registrado nos livros. Nesse momento o Senhor me disse: estás vendo tudo, vai e prega a mensagem que eu estou te dando. E eu disse ao Senhor: eles não vão crer. Meu Jesus me disse: não te preocupes, somente anuncie pronto para toda a terra. Comecei a descer para a terra. Eu disse a meu Jesus: eu não quero voltar, eu quero ficar contigo.
Havia cânticos de louvores muito bonitos. Havia muitos instrumentos musicais. Havia jovenzinhos. Eu disse ao meu Senhor, antes de eu ir, quero conhecer os apóstolos. Quero conhecer também a Maria. E o Senhor me mostrou. Meu filho, Pedro, essa jovenzinha que vês aí, ela é Maria. E na terra muitos a adoram. Dizem que é a mãe de Jesus. É verdade que ela é a mãe de Jesus, mas ela buscou sua salvação. Somente eu e meu Pai reinamos para todo o mundo, em todo o universo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Comecei a ver a Pedro e a João, 2 jovenzinhos de 23 anos aproximadamente, muito bonitos, que exaltavam o santo nome do Senhor. Vi também Jacó, Noé, 2 jovenzinhos de 23 anos. Lá não há velhice. Aqui nós somos velhos, nesse corpo humano, porém um dia morremos. Somos pó da terra e ao pó retornaremos. O que vai se salvar é essa alma preciosa que está dentro de ti. Quando eu comecei a descer do céu para a terra, o Senhor me disse que eu não podia ficar no céu, pois eu tinha que anunciar a todas as nações essa mensagem. Quando ele acabou de falar, apareceu como que raios que transpassaram o meu coração como uma espada. Eis-me aqui, Senhor, para ser seu voluntário, como tu queres. E novamente o Senhor e aqueles 2 anjos preciosos começaram a descer à terra. Porém, meu corpo estava sendo levado já para o cemitério. Esperaram por 3 dias. Minha boca tinha algodão e meus ouvidos foram tapados com algodão também. Estava com uma vestidura branca e estavam me levando para o cemitério. O Senhor me disse, vá agora. Vão enterrar o seu corpo. Os 3 dias que o Senhor estava comigo, comecei a descer do céu para onde estava meu corpo e já estava meia quadra para que me enterrasse. Tinha um pastor e os irmãos que cantavam louvores ao Senhor. Esse pastor estava em pecado e o Senhor Jesus tinha me dito, não duvides do que eu te disse, vá e anuncie para que muitas almas se salvem. Eu desci à terra e cheguei até meu corpo. Meu corpo estava cheirando mal. O Senhor Jesus me disse, entra no seu corpo. Eu disse, Senhor, quero ficar contigo, meu corpo tem mau cheiro. Tem misericórdia de mim. O Senhor me disse, todavia não é sua hora. Quando eu te chamar, aí vais estar comigo. Novamente me disse, Pedro, filho meu, me abraçou e chorou. E novamente me disse, entra no teu corpo. Uma voz que transpassou meu coração. Entrei no meu corpo. Novamente, regressei à vida. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Quando eu regressei à vida, quando comecei a me mover, eu me sentei. Comecei a me mover e perguntava, onde estou? Aquelas pessoas começavam a desesperar-se em gritos. Eu comecei a balançar e as pessoas que transportavam meu corpo colocaram no chão e saíram correndo. Eu dizia, onde estou? O que se passa com a minha vida? E um senhor, um ancião que estava próximo, me disse, estávamos te levando para te enterrar. Por que, se meu Jesus, meu Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, me deu novamente a vida para anunciar essa mensagem? Santo é o que vive, glórias a Deus. Aquele ancião chorou. Comecei a olhar como as pessoas corriam. Elas corriam e caíam e se levantavam. E caíam novamente e se levantavam novamente. Corriam em grande velocidade. O pastor se aproximou, correu e falou comigo. Eu lhe disse, pastor, onde estou? Esse pastor caiu ao chão. O diabo começou a gritar por sua boca. O Deus Todo-Poderoso me disse que esse pastor estava em adultério com uma irmã da sua própria igreja. Quando eu falei o que se passou comigo, começou o diabo da morte e o diabo da fornicação e do adultério. Começou a gritar pela boca desse pastor. O diabo conhecia
de onde eu estava, eu ordenei aquele demônio da morte, da fornicação e do adultério que voltasse ao inferno. Ele abaixava a cabeça e regressou ao inferno. Não pude comer por um mês. Glórias a Deus. Quando me sentei, as pessoas começaram a se aproximar, mas já não tinham medo, pois sabiam que era eu. Comecei a contar o que se passava comigo. Muitos choravam. Algumas pessoas estavam enfermas, alguns estavam com AIDS, com câncer, com tumores que caíam em pedaços, com hérnias. Somente por contar esse testemunho, as pessoas já ficavam curadas. Porque meu Jesus estava comigo. Glórias ao Senhor. Eu estou vendo que aquelas pessoas estão sendo curadas por essa mensagem que o Senhor me deu. Santo é o que vive. Por isso, irmãozinhos meus, não se afastem do Senhor. Jovens que não são crentes ou de repente são de outros ministérios, busquem a Deus para um dia estar com nosso Senhor Jesus. Irmãos, se Deus me der outra oportunidade, estarei contando mais. Se Deus me permitir que eu regresse aqui. Parte final do testemunho do evangelista Pedro Cubas, que foi curado de AIDS e câncer. Revelação do céu e inferno. Ficou 3 dias morto e ressuscitou em seu próprio enterro. Seu corpo já cheirava mal. Louvado seja Deus. Igreja Pentecostal. Deus é amor. Tudo para a glória de Deus. Se você ainda não recebeu a Cristo como Salvador da sua alma, convide Ele agora para entrar no seu coração. Deus quer transformar a sua vida. Jesus deu a sua vida na cruz por você. Não deixe passar essa oportunidade.